Boa tarde, boa tarde. Oi, 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 todo mundo que tá entrando aí. Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre como atrair o cliente ideal. Perguntinha super comum que aparece por aqui todas as vezes que eu abro a caixinha de perguntas. Não é assim específico, né? Como atrair o cliente ideal, mas como atrair pessoas que tenham um poder aquisitivo, pessoas fora do meu mercado e tudo mais. Oi, Kelly! Oi, Fernando! Já vi que você me enviou uma mensagem lá no WhatsApp. Vou já te responder lá. Sanitassi. Oi, gente! Boa tarde! Bem-vindos! Tava com saudade. Semana passada não rolou, né? Eu tava em viagem. Mas aí eu fiquei com muita saudade. Eu gravei a aula lá pra vocês. Quando eu gravo aula no YouTube, eu gosto, porque eu acho que passa um dinamismo maior na aula pra vocês, né? Acho que vocês conseguem talvez aproveitar muito bem a aula lá no YouTube. Mas aqui tem esse tete a tete, né? Sei lá, eu consigo interagir com vocês melhor aqui. Tô chateada que eu não tô conseguindo colocar filtro no celular. Deixa eu ver se dá agora. Ó, deu. Ih, não. Vou fazer sem, pra não dar problema. Fazer sem filtro mesmo. E aí, gente, tudo bom? Bom dia pra quem ainda não almoçou. Boa tarde pra quem já almoçou. Hoje a gente vai falar sobre... Ih, peraí. Boa tarde, ansiosa. Oi, Edclécia. Bem-vinda. Oi, Manórica. Como é que pronuncia esse teu nome aí, mulher? Não dá. Nem lendo. Oi, Luísa. Oi, Tami. Cheio de aluno aqui hoje. Você não prefere... Kelly, eu tô seguindo o teu conselho que a gente falou ontem no WhatsApp, né? Vai na cara de pau mesmo, sem filtro. Gente, façam lives, apareçam do jeito que vocês são. Não se cobrem muita perfeição, não. Ninguém é perfeito, faz parte. E tem um bichinho da live que pica a gente quando a gente começa a fazer live, que a gente fica viciado nas lives. Mas vamos lá. Hoje o tema foi um tema que vocês pediram bastante na última caixinha de perguntas: como atrair o cliente ideal, ou como atrair mais seguidores que tenham a ver com o público-alvo que eu quero atrair, com o tipo de perfil de cliente que eu quero atrair. Então eu separei aqui pra vocês 4 estratégias que são, assim, na minha opinião, as mais assertivas para que no médio prazo, no curto médio prazo, você consiga atrair o perfil de cliente que você quer. Uma das coisas que eu tô percebendo é que as pessoas querem imediatismo aqui nas redes sociais. Eu sei que a geração mais nova, né, a geração assim mais novinha, às vezes as pessoas que estão um pouco mais precisadas assim do lado financeiro têm um imediatismo mais forte em atrair esse público ideal. Mas isso não é do dia pra noite, tá? Não existe truque, estratégia do dia pra noite pra você tá aí bombando de seguidores do público ideal. Isso tem a ver com ou a sua experiência, certo? Pra você atrair muita gente rapidamente, ou essas estratégias que eu vou passar aqui. Então eu vou passar pra vocês essas 4 estratégias a partir de agora. Nossa live não vai ser longa hoje, tô cheia de coisa pra fazer, cheia de aluno aqui no WhatsApp pra responder. E como eles são minhas prioridades, né? Eu vou focar na live aqui com vocês agora, mas não vai ser tão longa. Então aproveitem o conteúdo. Quem tiver caneta e papel na mão pode anotar. Oi, Jussara. Tudo bom? Ou Sandrine, né? Sim, queremos tudo pra ontem. Pois é, Fê. Às vezes a gente quer tudo pra ontem, né? Mas precisa dessa consistência mesmo, sabe? Hoje eu recebi, até postei aqui nos stories há pouco, né? Recebi a mensagem no WhatsApp de uma aluna minha, da Paula, que é uma aluna do Sul. Acho que ela é de Curitiba. Eu acho que é de Curitiba, a Paula. Tem muita gente de todo canto do Brasil, tá? Mas aí eu acho que a Paula é de Curitiba e ela tava lá com concorrência muito alta, ela tava com dificuldade de fechar contrato com os clientes e tudo mais. E aí, aos poucos mesmo, adaptando a estratégia, colocando a estratégia na prática dentro do perfil dela, que ela foi atraindo mais orçamentos e desses orçamentos aumentando a conversão, né? Convertendo mais esses orçamentos em projetos fechados. Tá? Porque eu sei que vocês às vezes enviam muitos orçamentos, mas não concretizam. Eu sei que às vezes vocês nem enviam orçamentos porque nem tem a audiência necessária ainda. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, tá? A primeira coisa que vocês me falam pra caramba é: Lara, eu tenho muito arquiteto, muito designer, muito engenheiro no meu perfil. Ou seja, muito concorrente, né? O fornecedor e tudo mais. Gente da área que muito provavelmente não vai precisar do teu serviço, que não vai precisar de um projeto, que não vai precisar não vai precisar comprar a sua expertise, o seu conhecimento, porque talvez já tenha,
certo? Como um outro arquiteto. Você que é arquiteto, Melissa, oi Melissa, você não vai vender outro projeto para outro arquiteto, óbvio, né? Isso é claro como água. E às vezes você acaba atraindo mais deles do que o público que você quer atrair. Isso é natural, tá? Isso é muito natural no início por 2 erros. O primeiro erro que eu vejo bastante arquitetos e designers cometendo é participar de grupos de engajamento, fake engajamento, né? Que são aqueles grupos ou pedindo para colegas da área curtir, comentar, seguir e tudo mais. Aí você fica com um perfil super inchado, com um perfil aí, sei lá, com 50 mil pessoas, com 20 mil pessoas, mas a maioria dos teus seguidores não tem o poder aquisitivo ou não tem o poder de compra do teu produto porque simplesmente não precisa dele, tá? Ou não precisa ou não tem realmente o poder aquisitivo para pagar. Então, voltando para esse público de concorrente, né? O ideal realmente é que você fuja a regra, vai na contramão. Para de seguir outros arquitetos, para de fazer o que eles vêm fazendo e começa a encontrar o seu lugar ao sol para você se destacar dentro da tua cidade, primeiro na tua cidade, inclusive, para depois você ir expandindo para outras regiões, para outras cidades que você queira atender também. Primeiro você precisa se concretizar na sua cidade. Então, eu vou já falar aqui sobre parcerias, que é uma das estratégias, mas tentar firmar parcerias com pessoas da tua cidade, caso você atenda presencialmente. Se você atender online, você consegue trabalhar estratégias e parcerias com pessoas de fora também, tá? Mas quando as pessoas atraem muitos arquitetos e designers, é muito por conta disso. Vocês estão muito, às vezes, dentro da panelinha ali da arquitetura e do design e precisam abrir a mente e buscar por influências, por inspirações fora da área de arquitetura e design. A gente já até teve uma live aqui que eu falei bastante sobre isso, né? Que eu aprendi com o Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans. Daquela super empresa, né, super ótica, que tá no mundo todo, tem milhares de lojas, é bilionária, sei lá, a empresa, enfim. E ele falou que ele começou e ele recomenda para os designers de produto dele buscar por inspirações fora da área, certo? Fora da área de ótica. Por quê? Porque por isso que os óculos dele são tão diferenciados, as armações são tão diferentes, né? Ele busca realmente por inovação. Então ele busca muito por inspiração na moda, na música, na arte, na gastronomia, no marketing. Ele vai buscando inspirações em outras áreas. E é isso que eu recomendo pra você. Busque por inspirações em outras áreas também, pra você começar a criar um conteúdo diferenciado e parar de atrair só arquiteto, só designer, só engenheiro, só fornecedor. Beleza? Outra coisa que as pessoas me falam pra caramba, Lara, eu só atraio gente sem dinheiro, ou só os lisos, né? Só quem não tem dinheiro pra pagar, só quem reclama de preço. Essa é uma das coisas que acontece por outros 2 fatores. O primeiro todo mundo quer desconto. É um vício do brasileiro. Gente, é um vício. A gente mesmo, quando vai lá pra fora, quando vai pros Estados Unidos, quando vai pra Europa, a gente nem tem coragem de pedir desconto, porque a gente sabe que isso é tão interno, a gente sabe que isso é tão da gente, que, sei lá, quando vai lá fora as pessoas pagam o preço, quanto? $10, a gente vai lá e paga $10. 20 euros, a gente vai lá e paga 20 euros. A gente não chora por preço. Aqui a gente vai numa loja e quer chorar por desconto, né? Eu quero pagar à vista, tem desconto, eu quero pagar assim. A gente tem isso, certo? Então é uma cultura da nossa cidade, do nosso país, das nossas cidades. Não adianta você tentar fugir qualquer área que você for, as pessoas vão querer um desconto. Às vezes elas pagam o preço cheio, muitas vezes, inclusive, elas pagam o teu preço cheio, mas sai aquele tem desconto naturalmente, certo? É quase que no automático. Aí, o que você faz para evitar esses descontos indevidos? Gera valor, muito valor no seu serviço, muito valor no seu projeto, muito valor na sua pessoa. E eu sempre falo aqui para vocês, né? Arquiteto e design, todo arquiteto e design faz projeto, todo engenheiro faz projeto, faz obra, faz tudo mais. Como que as pessoas podem se conectar com você e sentir segurança em você, sentir empatia em você? Quando a gente vai contratar algum determinado serviço, nem sempre aquela pessoa tem um serviço mais barato, ou nem sempre aquela pessoa seja a bambambam do mercado. Mas a gente vai muito pelo serviço das pessoas que a gente confia. Sei lá, vai pintar o cabelo, a mulherada que tá aí vai me entender, ou a macharada que tá aí que usa barba. Vai me entender. Você vai num salão, você não tem coragem de ir num salão, se você prezar muito pelo seu cabelo, né, pela sua sobrancelha, sei lá pelo quê, a gente não vai contratar qualquer serviço. A gente vai tentar estudar as pessoas que esse profissional já trabalhou, a gente vai tentar identificar ali, e não é uma coisa que a gente vai falar assim,
o barato é melhor. Não, a gente inclusive às vezes até associa que o mais caro tem mais qualidade. Então muito cuidado com essa questão de desconto, tá? De gente viciada em desconto. O primeiro fator é exatamente por isso, porque as pessoas já são viciadas realmente em desconto e cabe a você correr pela tangente ali e gerar valor. Não dar o desconto, não ceder o desconto tão fácil assim, tá? Tami, sou eu na vida. Só me procuram pra isso. Qual dos dois, Tami? Me fala qual dos dois aí só te procuram pra isso. E o segundo fator das pessoas, de você estar atraindo pessoas sem dinheiro, é a falta, muitas vezes, de um nicho de mercado melhor definido, mais bem definido, mais específico, tá? O que acontece? Quando você define um nicho de mercado, que a gente já falou 300 vezes aqui nas lives, no feed, nos stories, as pessoas... ao não definir um nicho de mercado, se comunicam para todo mundo. E aí você vai atraindo realmente de todo mundo no teu perfil. E vai chegando um seguidor que realmente quer fazer um projeto, mas não tem o poder aquisitivo realmente. Não é nem que ele é viciado em desconto. Mas às vezes ele, sei lá, você comunica pra classe A e ele é da classe C. Ou você comunica mais pra classe B e C e ele é da classe A. Então não bate, a comunicação não bate. Certo? É diferente, um projeto para classe B e para classe C é completamente diferente de um projeto para classe A+, vocês sabem disso. Um projeto para uma sala comercial é completamente diferente de um projeto residencial. Então tem que ter essa comunicação mais focada, mais específica, para ser mais assertiva, para ser mais certeira. E aí você começar a atrair realmente o público, o perfil de público que você quer. Certo? Então esse é o primeiro passo, essa é a primeira estratégia que eu recomendo que você faça. Niche mais o seu mercado, tente trabalhar uma comunicação mais clara, mais específica, as pessoas precisam se sentir representadas no perfil de vocês, tá? Quando elas entram no perfil, os posts que mais bombam aqui, que eu coloco, eu já tava até falando para os meus alunos agora há pouco. Os posts que mais bombam quando eu coloco aqui é quando eu cito a palavra na imagem ou no vídeo, arquiteto, designer ou engenheiro. Quando eu cito uma dessas, as pessoas assistem mais o vídeo, as pessoas consomem mais o meu conteúdo e, por consequência, ele vai tendo um engajamento ainda melhor. Por quê? Porque elas se sentem representadas. Então imagina que você comunica para noivas aí. Tô com 2 alunas aqui que estavam presentes aqui que comunicam para noivas. Imagina que no caso dessas, que você comunica que seu público-alvo definido são noivos, sei lá, são recém-casados, alguma coisa assim. E você tá comunicando para famílias grandes, ou que você tá comunicando para projetos comerciais, projetos corporativos. As noivas vão se identificar com você? Não vão. Elas podem até continuar te seguindo, elas podem até continuar achando o teu conteúdo lindo, maravilhoso, porque projeto é realmente um 3D bem feito, um contraste de luz, de cores bem feito, e traz essa vibração, né? Traz essa beleza pra Foto a Mais. Então a gente às vezes continua seguindo a pessoa, mas não tem interesse de comprar ali. A educação do teu seguidor, o nível de consciência dele tá muito lá embaixo. Certo? Então, quando você nicha mais e quando você tem uma comunicação focada nesse teu público, as chances dele te perceber, mesmo você com pouquinhos seguidores, as chances dele te perceber como um profissional capacitado, um profissional específico para ele, que vai de fato ajudar ele, são muito maiores, tá? Eu ouvi uma vez do Murilo Gun. Não sei se vocês acompanham aí o Murilo Gun, é um cara que eu adoro, eu acho ele super fora da curva, super criativo. Fala de combinatividade, eu gosto muito desse assunto de criatividade, né? A gente que é da área de criatividade, né? De publicidade, de arquitetura, de design, a gente gosta disso, dessa área de humanas, né? Então o Murilo Gun fala muito assim, uma vez eu ouvi ele falando assim, quando você descreve o problema do seu cliente melhor do que ele confia em você de cara, ele se conecta de cara. Então tenta entender quais são os problemas do cliente de vocês e quando vocês estiverem comunicando com ele, falem desse problema de uma maneira bem agressiva mesmo, da maneira que vai atingir, que vai dar uma chocada neles para dar um impactado mesmo nesse relacionamento. E aí ele vai perceber, a Larissa, a Dani, a Paula sabem do que estão falando. Então eles confiam muito mais em você e o preço vai ser só um detalhe a mais, certo? Ou a menos, né? Então a primeira estratégia é essa, nicho de mercado, encontre o seu, encontre o público-alvo e mapeie comportamentalmente esse público-alvo e faça conteúdos focados nele. A segunda estratégia que eu coloquei aqui pra vocês é consistência forte, pesada no feed e nos stories. A rede social é pesada, né? A rede social é pesada no sentido assim de ser intensa.
Quando a gente entra no Instagram, todas as vezes, dependendo do número de pessoas que você seguir, todas as vezes que você atualiza ali, tem trocentas novas mensagens, né, novos posts, novas publicações, tanto nos stories quanto no feed. Vocês, inclusive, estão assistindo mais o quê? Stories ou feed? Comentem aí pra eu ver. E aí, essas pessoas, quando a gente publica, quando alguns de vocês publicam, sei lá, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, tanto nos stories quanto no feed, o teu engajamento vai dando uma queda. Então você vai sendo menos visto. Quando você vai sendo menos visto, tá certo? Quando você vai sendo menos visto pela tua audiência, o próprio Instagram já não te entrega pra gente de fora. Então, o que acontece? Você não vai ser lembrado. Quem não é visto, não é lembrado, não é procurado, não tem projeto fechado, né? Ó, a maioria, quando tem mais tempo, stories, feed, maioria stories, né? E aí eu pergunto pra vocês estão fazendo stories? Vocês estão fazendo stories, bonitonas e bonitões? E aí, essa questão de consistência, deixa eu contar aqui pra vocês. Semana passada eu tirei esses diazinhos, né? Foi meu aniversário de segunda passada. E eu, numa semana intensa de trabalho que eu vinha tendo, que eu gosto disso, meu marido também, a gente resolveu viajar. E a gente foi pra Gramado, a gente foi pro Rio Grande do Sul, lá pra Porto Alegre, Gramado e tudo mais, curtir um pouquinho, sair um pouquinho. A gente que mora no Nordeste foi pra outro mundo, né? Que é muito diferente. E aí, em Gramado, descansando e tudo mais, eu falei, cara, eu vou desconectar um pouco da internet. Apesar da internet lá ser muito boa, eu falei assim, eu vou desconectar um pouco da internet, eu vou aparecer menos. E aí não teve live, como sempre tem live toda terça-feira aqui, né? Eu deixei a aula separadinha pra vocês lá no YouTube, enviei pra vocês por e-mail, avisei por aqui. E fiz poucos stories, certo? Fiz feed com frequência do mesmo jeito que vinha sendo, mas quase não fiz stories. Acho que eu fiz stories, sei lá, dos 5 dias que eu passei viajando, acho que eu fiz stories, sei lá, 2 ou 3 dias, certo? Aí eu falei assim, eu vou fazer esse teste, vou ficar mais presente aqui na viagem, vou curtir minha família, vou curtir meu marido, vou curtir minha sogra que tava lá também, vou curtir meu dia, vou me dar ao luxo de parar um pouco. E parei nos stories. Resultado, fui chegar, né, cheguei sábado, no sábado e domingo deu uma trabalhada que cheguei de viagem já louca pra trabalhar e colocar as coisas em dia. E aí cheguei, comecei a fazer análise do perfil, comecei a fazer tudo isso, né? Que nem eu falo pra vocês, tem que fazer análise sempre. Eu faço sempre, não dá pra dizer que não dá pra eu ensinar pra vocês algo que eu não faço. Então eu faço minha análise sempre no perfil. Resultado, meu alcance, que tava em torno de 40 mil pessoas, caiu para 1.000 pessoas. Ou seja, eu tava acho que em torno de 37 mil, caiu para 1.000, certo? Então, percebam que isso, fazer só feed não adianta. Eu já falei isso aqui diversas vezes pra vocês. Vocês têm que estar presente, muito consistente nos stories de vocês. Façam o máximo que vocês conseguirem, certo? Documentem. Tem gente que não sabe, ó, tenham vergonha e tudo mais. Comecem a documentar o que tá acontecendo na vida de vocês, onde que vocês estão. Eu falo direto pra vocês aqui, né? Como sempre a live é na hora do almoço. Onde que vocês estão almoçando? Certo? O ambiente que vocês estão almoçando, a arquitetura, o design e tudo mais. Tá indo, sei lá, tá indo fazer uma visita ao cliente, mostra o empreendimento, mostra como que funciona. Trabalha bem isso, não economiza nisso não, tá? Eu só recomendo economizar quando você tá realmente iniciando do zero. Não trabalha com stories, faz muito esporadicamente. Sei lá, faz 1 ou 2 stories por semana, faz muito devagarzinho. Qual que é a minha recomendação? Comece fazendo pouco. Por quê? Porque a tua audiência não tá muito acostumada ainda, certo? Então quando você faz muitos stories, aciona aquele dedinho nervoso. Aí teus seguidores vão passar ali e eles não vão consumir teu conteúdo. Então o ideal é que você comece com um pouquinho e vá aumentando, e vendo aí a conversão, né? Quantas pessoas assistiram ao primeiro stories, quantas pessoas assistiram até o último, certo? Aí tem uns truquezinhos pra isso, mas depois eu falo pra vocês, tá? Ó, tenho vergonha, tá aqui pertinho de mim. Hoje apareci pela primeira vez, parabéns, Cris. Mantém, ó, nem morreu, não morre não. Eu vinha com uma boa frequência de stories. Aí no final de semana não postei nada e caiu muito também. Ainda não recuperei. Isso aí, Eliane. Aqui eu já tô recuperando porque ontem eu fiz bastante stories. Hoje tem live. Quando a gente faz live, o Instagram entrega pra caramba. O algoritmo gosta de quem faz live também. Caso você se sinta aberta, né, já a fazer lives, já faz uma live aí com um tema específico no teu perfil, no teu canal, no teu perfil. Oi, Valesca, que bom. Obrigada. Gente, quem tá entrando aqui agora,
a gente está falando sobre como atrair o cliente ideal, certo? Muitos de vocês atraem muitos concorrentes, né, colegas da área, e também atraem pessoas que pedem desconto ou reclamam do preço, porque ou não tem o poder aquisitivo ou porque são viciadas em desconto mesmo. Eu dei a primeira dica aqui pra vocês, que é realmente nichar o mercado, ter um público mais específico para que você consiga se comunicar de uma maneira mais como especialista para essas pessoas, tá? Sempre falo pra vocês aqui, a gente tá com enxaqueca muito forte, a gente não quer ir no clínico geral, a gente quer resolver nosso problema, a gente vai logo no neurologista, certo? Então funciona basicamente assim, para você ser visto como especialista, as pessoas vão querer contratar você se você for especialista em algum mercado. Essa foi a primeira dica. A segunda é essa que a gente tá falando agora, consistência de feed, consistência de stories pelo menos. Tem 4 formatos aqui no Instagram: feed, stories, IGTV e lives. Pelo menos em feed e stories você tem que estar muito frequente, muito consistente, principalmente nos stories, tá? Hoje o teu feed tem que estar muito bonito, teu feed tem que estar visualmente agradável, mas os teus stories tem que estar muito frequente também e interagindo com a galera, certo? Ah, Lara, isso é comum, tá? Ah, Lara, as pessoas não estão interagindo muito nas enquetes, nas perguntas, as pessoas não veem muito meus stories. Não pare, pelo contrário, faça mais. Elas estão começando a se ambientar ali com você. Então foque em fazer cada vez mais, para que elas consigam engajar cada vez mais, sintam maior confiança em você, para então pensarem em te contratar. Ah, Melissa, entendi agora que você estava em Gramado. Mara, né? Viagem ótima, super recomendo. Ainda não conhecia lá. Enfim, vamos para a terceira estratégia para você atrair o cliente ideal que você quer. A terceira estratégia são com anúncios segmentados. Anúncios segmentados são super certeiros, assim, são super fortes. O Facebook, já de antemão, vou salientar aqui, o Facebook tava com uns bugs aí, com umas anormalidades, porque ele tá fazendo alterações de CBO, alterações de CPL. Quem não entende ainda, esquece essas métricas, tá? Mas ele tava fazendo essas alterações mais técnicas, e aí tava dando alguns bugs em alguns anúncios. Mas o que eu recomendo? Faça sim anúncios e continue a testar. Pra mim, pro meu negócio, não existe nada mais poderoso do que anúncio. Anúncio é investimento, minha gente. Anúncio é você investir 100 e se o anúncio for bem feito, volta 1000. Então vocês que podem pegar um cliente só, de um projeto só, muitas vezes já vai voltar o valor do investimento de vocês triplicado, quadruplicado, quintuplicado, né? 1000 vezes mais aí. Então, trabalhem com anúncios. E aí, como é que vocês fazem para atrair o cliente ideal que vocês querem atrair? 3 dicas para você segmentar para o público que você quer atrair, certo? Escolaridade. Se você quer atrair, sei lá, um público A, um público que realmente é mais fácil de comprar, né, de adquirir um projeto. Escolaridade é ainda uma métrica muito boa lá no Facebook para você fazer, no gerenciador de anúncios, tá? Isso que eu tô falando para vocês. Criar os anúncios lá. Escolaridade, faixa etária. Então cuidado pra você não deixar seu anúncio muito aberto. Galera de 18, de 20 anos pode até ter um poder de stakeholder, né? Que é um poder de fazer, que é dos buyers, né? Deixa eu traduzir isso aqui pra vocês, deixa eu descomplicar. São pessoas que influenciam o comprador, o pagador. Vamos lá, então. Uma pessoa de 18 anos, um adolescente, adulta já, né, de 18 anos, pode muito querer um projeto como o seu pro quarto dela, pro escritóriozinho dela, sei lá, pra uma youtuber, né? Às vezes ela não tem um poder aquisitivo para comprar o projeto, mas aí ela vai e fala com a mãe dela, ela vai e fala com o pai dela que eles têm um poder aquisitivo de pagar. E às vezes os adolescentes são bem tensos, né, nesses pedidos e acabam fazendo os pais fecharem mesmo, independente do valor. Então deem essa checada, certo? Se o público de vocês é realmente para esse público mais jovem, e aí sim vocês podem segmentar para isso. Caso não, que eu sei que é a maioria, caso não, que eu sei que a maioria de vocês comunica para outro tipo de público, então foquem num público de faixa etária que tem um poder aquisitivo, que tem uma vida mais... vamos dizer assim, mais estável já financeiramente para poder adquirir um projeto como o seu. E os anúncios também são bem legais porque eles vão te fazer ser visto, ser mais reconhecido. E aí você segmenta para a sua cidade também. A outra segmentação para que você possa atrair mais potenciais clientes ideais para o teu perfil é por interesse.
certo? Quais são os tipos de interesse? Sei lá, você é mãe, você quer atrair mais mamães para o teu perfil, que você tá trabalhando com público infantil. Foca lá em páginas, em fanpages do Facebook que a pessoa possa seguir, que tenham a ver com mamães. Você quer atrair mais empresários, você pode focar em páginas que tenham a ver, sei lá, com investimentos, com investidores, com bolsa de valores. Enfim, vai entendendo como que teu público funciona para direcionar os interesses desse anúncio para ele, certo? Como faço para analisar os resultados de anúncios de alcance? Lá no gerenciador de anúncios, Bruna, lá tem o ícone, né, onde você filtra e lá tem alcance de pessoas. E aí ele vai dar um número único de pessoas que viram teu anúncio. Já tive vontade de fazer live, mas morro de medo de flopar. Eliane, não se preocupa com isso. Eu penso assim, ó. Quando eu comecei, a live, sei lá, tinha 3, 4 pessoas, mas são 3, 4 pessoas. São 3, 4 pessoas que podem virar meus clientes. São 3, 4 pessoas que estão ali dando atenção pro que eu tô falando. E vocês, então, que vendem projetos, se vocês estiverem falando com uma pessoa, já vale a pena. E caso não tenha ninguém na live, vocês estejam se comunicando pro vento, já é um conteúdo para vocês publicarem no IGTV, para vocês publicarem no feed. Então não tenham medo de fazer lives, não tenham medo de flopar. Todo mundo começa de baixo. Todo mundo começa pequeno, ninguém começa grande não, dentro do mundo online e dentro do mundo offline, né? Ninguém começa grande não, tá? Então começa, não tem medo não, se arrisca aí. Natália, sinceramente anúncio não é sinônimo de orçamento fechado, não é garantido, não dá pra contar só com isso. Concordo, Natália, não tô falando aqui que anúncio é sinônimo de orçamento fechado também não. Concordo plenamente. Só que o anúncio é uma das melhores estratégias que você tem para atrair o público-alvo que você quer, o perfil de cliente que você quer atrair. Então, quando esse perfil de cliente começa a te ver, ele começa a perceber você e cogitar você. O orçamento fechado é muito do relacionamento que você tem com o cliente. Aí aquela estratégia de marketing de relacionamento é mais no 1 a 1, é mais dos gatilhos mentais que você utiliza ali naquela conversa ao vivo, é mais nas estratégias que você sabe sobre negociação ou não para fechar com esse cliente, entende? Aí é que fecha mais fácil o orçamento. Mas o anúncio é sinônimo sim de pessoas, de potenciais clientes no teu perfil te olhando. A Renata, eu gerencio no Instagram. O que você gerencia no Instagram, Renata? E como fazemos? Avisamos antes que vai ter live, qual a melhor forma para fazer isso? Belzita, avisa assim, define um tema, avisa previamente, sei lá, com uns 3 dias antes, você começa a avisar se você nunca fez. Aí avisa pelos stories, avisa no feed, pede para colegas de perfil, colegas de mercado que tenham o mesmo público-alvo que você, anunciar no perfil deles também para começar a atrair o público, começar a esquentar esse público. E caso você tenha também pessoas da tua área, seguidores mais engajados, conversa com eles no direct e começa a convidar eles 1 a 1 ali, sabe? Ó, fulaninho, vai rolar uma live que eu acho que vai te ajudar bastante, eu vou falar sobre o tema X, vai ser uma live rápida, mas eu vou comunicar sobre isso, eu acho que vai te ajudar nisso, entendeu? Conversando com essas pessoas e convidando elas ali, certo? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de consistência. Quanto mais você fizer, mais pessoas vão participando da tua live, certo? Gente, vamos lá, a gente já falou sobre nicho de mercado para atrair o cliente ideal. A gente já falou sobre consistência, né, e frequência e qualidade aqui no feed, nos stories. No 3, a gente já falou sobre anúncio patrocinado, né, que é anúncio patrocinado e segmentado para o público-alvo que você quer atrair. E 4, parcerias com pessoas que vendam produtos ou serviços complementares, que nem a gente já pincelou aqui no início dessa live, certo? No início da live a gente falou sobre isso, né, pra quem chegou agora há pouco. Fazer parcerias, escolher parceiros, entender como pessoas de outras áreas muitas vezes, mas que tenham o mesmo público-alvo que você, é bem legal. É bem legal de firmar essa parceria, porque aí vocês unem forças. Então, que nem a gente tava falando de mamães aqui, né? Mamães que querem vender, ou arquitetos e designers especialistas em projetos infantis que têm como público-alvo mamães, né? Pra comprar aí o seu projeto. Falar com pessoas que vendam para mamães, com pessoas que não necessariamente vendam projetos, que não necessariamente vendam produtos de decoração para mamães, é um público muito legal, é uma parceria muito legal que pode render e atrair pessoas que têm o público-alvo que você quer atrair, ou seja, mamães. Então, sei lá, quer atrair mais médicos no seu perfil, se você é um arquiteto especialista em projetar clínicas, em projetar hospitais, voltado mais para o público da saúde, como que você pode, então, atrair mais pessoas desse tipo
conversando com médicos desse tipo, ou conversando com perfis que tenham muitos médicos para criar essa parceria e os dois trabalharem em cima de uma collab, um divulgando o outro para atrair essas pessoas. Vocês entendem o que eu tô falando? Trabalhar com pessoas que não necessariamente são arquitetos e designers, mas têm o perfil de público-alvo que você quer no perfil deles. E não necessariamente é só influenciadores, tá? Eu sei que muitos de vocês trabalham, já quiseram fechar com um influenciador, com uma blogueira para divulgar o seu serviço. Mas às vezes blogueiros, às vezes influenciadores têm um perfil diferente do público que você quer atrair, né? Às vezes as pessoas têm um perfil diferente do que o teu público-alvo pode se sentir representado. Então você tem que dar uma analisada nos seguidores que seguem esse perfil que você quer fechar a parceria, ver se vale a pena mesmo fechar e sim, conversa com essa pessoa, chama ela no direct e já marca aí, sei lá, uns stories, uma live, uma entrevista e tudo mais pro teu perfil, tá bom? Assim você vai atrair as pessoas, os seguidores do perfil dessa pessoa e vocês vão crescendo juntos. É uma união de forças, a collab, essa collaboration, né? Essa colaboração mútua entre dois lados, os dois lados ganham. Beleza? Que senão vai ser pago, né? Senão você vai ter que contratar essa pessoa para divulgar você. Então vamos lá recapitular. Isso aí, a galera tem que começar a nichar mesmo, porque é muito forte o poder do nicho. As pessoas se sentem muito mais confiantes em contratar uma pessoa que é especialista, que é nichada, que tem experiência com aquele público, porque além delas se sentirem mais confiantes, você consegue se comunicar melhor, ter uma comunicação no feed muito massa pra elas, tá? Tenho dificuldades em definir um nicho no design de interiores. Eliana, você tem que ver o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade, o que o mercado tá demandando, sabe? Não dá pra em uma live aqui eu te ajudar tanto, mas você pode fazer uma pesquisa de mercado aí pra entender qual tipo de nicho de mercado, qual tipo de público, ou qual tipo de serviço tá em falta aí, tá demandando na tua cidade, mas não tá, ou que é tendência, mas não tem tanta gente trabalhando em cima disso ainda, e trabalhar com isso, ou focar numa habilidade. Você é muito habilidosa em projetar dessa maneira aqui, ou você tem muita paixão, muito amor por esse público em específico aqui, porque você se identifica, porque você é assim, porque as personalidades batem. Então tenta trabalhar com isso, tenta fazer esse contraponto desses três para que você possa definir o melhor nicho de mercado para você, tá? E na marcenaria mostrar uma produção vale? Vale sim, Cris. Agora mostra coisas e conteúdos, cria conteúdos com a linguagem do teu seguidor, com o cliente que você quer atrair. Sem linguagem de arquiteta, sem linguagem de design, certo? Não vai falar sobre coisas muito técnicas. Vai lá com o sentido de gerar valor para eles, mostrar para eles o que tá acontecendo ali e como que aquilo pode ser feito na casa deles, caso eles queiram, tá? Sempre numa linguagem descomplicada. Beleza, gente? Deixa eu recapitular então, nicho de mercado para você atrair o cliente ideal. Existem, dentre outras, né, 4 estratégias bem importantes e bem certeiras. A primeira é definir um nicho de mercado para você ter uma comunicação mais certeira, que nem eu estava falando agora. Ter uma consistência e uma qualidade nos teus conteúdos, tanto de stories quanto no feed, para o teu alcance cada vez mais aumentar. Quanto mais você fizer, mais o teu alcance aumenta, mais as pessoas vão te ver, lembrar e cogitar fechar com o teu projeto. 3. Anúncios segmentados para o tipo de público-alvo que você quer atrair, para você atrair mais potenciais clientes e ser visto por essas pessoas que têm esse perfilzinho do público já definido no primeiro passo, que é o nicho, certo? Você pode segmentar o seu anúncio por faixa etária, você pode segmentar seu anúncio por interesse, você pode segmentar seu anúncio por escolaridade, enfim. E 4, parcerias. Fechar parcerias com pessoas que vendem produtos ou serviços complementares aos seus, que não são outros arquitetos, não são outros designers ou engenheiros que vendam o que você vende, né, que façam o que você faz, mas que tenham produtos complementares ao seu dentro do teu público, certo? Dentro do que o teu público gosta de assistir ali. Às vezes não tem nada a ver com arquitetura, às vezes não tem nada a ver com design, mas se, por exemplo, você fechar uma parceria com... Se o teu nicho de mercado é para... deixa eu ver aqui. É para pessoas que têm clínicas, pronto, pessoas da área da saúde, né? Médicos, dentistas, nutricionistas, enfim, pessoas da área da saúde. Se você tem esse foco dentro do teu perfil, por que não se associar com uma pessoa que faz marketing para a área da saúde?
certo? Não tem nada a ver, né? Marketing não tem nada a ver com arquitetura. Mas dentro desse perfil de marketing vão ter pessoas que querem da área da saúde, né? Outros médicos, outros nutricionistas, enfim. E vão agregar valor juntos, tá? Eu defini meu nicho escolhendo o cliente com o qual eu queria trabalhar e o ritmo de trabalho. Foquei no residencial. Residencial ainda é muito amplo, tá? Residencial ainda é muito amplo. A maioria dos designers e arquitetos, inclusive, são focados em arquiteturas de interiores. Então, tá muito amplo aí ainda. Tenta dar uma segmentada um pouquinho maior para que você consiga ter mais resultados. Gente, é isso, tá? Falei pra vocês, né? A live ia ser rápida. Tenho que correr aqui pra atender mais pessoas, tenho que almoçar. E ficam essas 4 dicas aí pra vocês atraírem mais o cliente ideal e não terem mais só tantos arquitetos, tantos designers, tantos engenheiros e tantas pessoas viciadas em desconto no perfil de vocês. É muito dessa segmentação. Vamos parar de reclamar e fazer o que tem que ser feito com muita consistência, com muita seriedade, profissionalismo, qualidade, que o resultado vem. Prometo pra vocês que o resultado vem com muita consistência. Oi, Meton, tudo bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Beijo, gente. Ó, como cobrar retorno de orçamento enviado. Scarlett, assunto pra próxima live, tá? Pra outra live aí, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Boa tarde, boa terça. Aplica as 4 estratégias aí que vai dar resultado. Beijo.